Eu não espero nenhuma irregularidade documentada, porque isso é muito difícil em matéria de fraude eleitoral. Por exemplo, na República Velha, a urna ficava na casa do chefe político e o voto era dado uma cédula individual. Então você levava a cédula, que era facilmente identificável, que candidatava no bolso, o nome do candidato para deputado estadual, para prefeito. E você tinha que depositar aquilo na urna, cercado aí de capangas do chefe político, que tiravam do bolso do eleitor um voto e botavam outro. Você não tem fotos disso, você não tem registro, é muito difícil, né? Porque quando você tem um chefe político com tais poderes e agindo com esse tipo de arrogância, fica difícil alguém, né, desafiá-lo aí com o registro fotográfico, o mesmo por escrito, alguma coisa por escrito, é difícil. Então, nem na República Velha. Você se baseia, para você denunciar uma fraude, você tem que se basear em indícios, fatos estranhos, anormalidades, oscilações da votação, que são indicadores aí de fraude bastante robustos. Então, por exemplo, se na mesma sessão eleitoral, na mesma sessão não, na mesma zona eleitoral, digamos com 20 urnas, você tem um índice de abstenção e de votos em branco que pouco oscila de uma urna para outra, aí de repente aparece uma urna em que você, em vez de ter os previsíveis 30 votos em branco, você tem 1. Aí, em vez de você ter uma abstenção de 10%, a abstenção é 2%. Aí votaram pelos ausentes e pelos que votaram e pelos que optaram pelo voto em branco. Nenhuma dúvida. Qualquer que seja o sistema utilizado, qualquer que seja, todos são passíveis de fraudes. Sempre foi assim. Eu vivo dizendo que um partido só previne esse crime se tiver um fiscal do partido ali ao lado da mesa acompanhando. Nem todos os partidos conseguem isso. Nesses grotões do Brasil aí, você frequentemente tem 2 candidatos e apenas um tem estrutura para botar em cada sessão eleitoral um fiscal. Aí você tem, com frequência, uma sessão eleitoral em que são partidários do mesmo candidato todos os componentes da mesa e não há fiscais. Então é fácil você adulterar o voto com qualquer sistema, repito. Agora, são fatos estranhos que acontecem, que precisam ser investigados e que colocam sob suspeita as pessoas que divinizam o voto eletrônico. Não, esse não falha, não falha. Como não falha? É muito estranho um supercomputador como o celebrado nas eleições municipais entrar em colapso. De repente, a apuração para e volta com números completamente diferentes, claro, que se acumulam. As urnas, a apuração, né, os números se acumulam, é evidente que é assalto. É preciso explicar o que aconteceu, nunca explicam. Né? O que é isso? Falha. Falha porque não conseguiu absorver o volume de votos que chegavam? É estranho. Isso é porque se você permite que se ocorre um fato desse, a apuração está em 20% dos votos e depois ela volta com 50%. Os números são diferentes, mas às vezes você vê inversões estranhas. Então,
todo sistema pode ter erro e todos estão sujeitos a fraude. É por isso que da República Velha para cá, o voto mudou várias vezes. Eu me lembro que quando foi aprovado o voto, a cédula única, isso foi visto como um tremendo avanço. E, no entanto, houve fraudes também. E o que me deixa intrigado é a resistência à tentativa de melhorar o sistema de votação. Não dá para entender. Essa resistência, que já é antiga, agora, do Supremo, que agora se tornou uma coisa feroz, não dá para entender por que eles são contra. Isso, por exemplo, é um indício estranho. E tudo que é estranho deve ser esclarecido. Até agora, o Supremo não explicou por que mudou o voto de vários parlamentares. Eles mudaram depois de conversas com ministros do Supremo. Se os ministros do Supremo usaram argumentos espetaculares, é só repetir aqui para a gente. Que nós mudamos de ideia, se for para melhor. Agora, como eles não dizem o que foi conversado, é possível sim deduzir que o que prevaleceu foi o medo de deputados que têm uma capivara respeitável, entre aspas, eles temerem um possível julgamento pelo Supremo e pelos mesmos motivos que levam um parlamentar, um senador a aprovar qualquer candidato a uma vaga no Supremo, eles não querem confusão, porque eles também são réus à espera da vez. E os juízes que vão julgá-lo são esses que se submetem a sabatinas, que por isso mesmo se transformam em chá de senhoras. É isso.